Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o professor Felipe Fernandes, sou professor de Geografia e falo aqui hoje neste vídeo especialmente aos alunos do projeto Enem e Enseja, que são oferecidos no município de Maricá. Esses projetos são revolucionários, estão ajudando muitas pessoas de maneira gratuita a realizarem seus sonhos e mudarem as suas vidas. Eu tenho muito orgulho de participar desde a fundação e espero vida longa para o projeto e para todos nós, mesmo diante de um cenário tão difícil como o de agora, ok? Para você que está fazendo concurso de vestibular, essa aula também é muito útil, não precisa ser só aluno desses dois projetos, ok? Certamente esse tema aqui, globalização, que é muito comum em todas essas provas, você vai precisar estudar. Então, faça bom proveito. Só deixo uma dica. Você deve entrar nas redes sociais desses dois projetos que eu citei, o Pré-ENEM e o Pré-Enseja, porque lá, nos comentários, eu vou disponibilizar em PDF todo o conteúdo da aula, assim como uma lista de exercícios extra com gabaritos comentados. Também me comprometi a ficar a semana inteira respondendo e tirando dúvidas nos comentários, ok? Então pode aproveitar, é para todo mundo, tá bom? Vamos começar. Na nossa aula central, que é a globalização, nós vamos primeiro definir o conceito e depois entender o processo histórico, que é um pouco mais complexo, ok? O conceito é mais simples. Como é que eu defino globalização? Globalização é um processo que se consolida na segunda metade do século XX, a partir ali de 1970 em diante, ok? Em que todas as relações econômicas, políticas e culturais se integram profundamente em escala global, graças à evolução tecnológica dos sistemas de transportes materiais, físicos, mas especialmente das telecomunicações. É o caso, por exemplo, da aula que nós estamos agora aqui apresentando, ok? Graças a essa rede, a internet, a gente consegue chegar a qualquer lugar do planeta quase que de maneira instantânea, ok? Mas como é que tudo isso começa? Basicamente, nós temos a ânsia do ser humano em buscar, uma sociedade de estrutura capitalista, novos lugares para exploração, produção e consumo. E qual é o nosso limite espacial para essa expansão? É o globo. É buscar em qualquer lugar do planeta pessoas que possam produzir, lugares que possam ser explorados ou pessoas que possam comprar, consumidores, ok? Como as sociedades são muito heterogêneas, e muito desiguais, é possível encontrar mercado em todo lugar do planeta. E aí, a busca incessante ao longo da história foi na criação de meios que pudessem conectar esses lugares, ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso dos portugueses ao chegarem aqui, usavam a caravela, que era a tecnologia da época, mas chegavam a poucos lugares, limitava-se no espaço a poucas cidades litorâneas, algumas áreas do interior. Era muito caro, muito demorado, muito complexo, muito difícil para que nós pudéssemos alcançar o globo de uma maneira geral. As telecomunicações vão romper essa barreira material e aí a circulação, através das infovias de bens imateriais, elas vão alcançar um patamar incrível. Basta você pensar no mercado financeiro, na compra de jogos, de filmes, de músicas. Todos esses serviços que nós costumamos a ter nas redes de infovias, sobretudo a internet, dependem de uma estrutura que foi construída para isso. A infraestrutura para as infovias, seja ela, por exemplo, via satélite, criam meios para conectar os diferentes lugares, os pontos no território, nessa grande rede, permitindo uma maior fluidez, maiores fluxos de circulação, ok? Então é isso que a gente tem que entender. Só se torna possível isso a partir de 1970, quando as telecomunicações revolucionam todo o processo. Estudem um pouco sobre meio técnico, científico e informacional, que ele ajuda a complementar esse nosso conceito, ok? Avançando um pouquinho, nós chegamos ao estudo de um geógrafo muito famoso chamado David Harvey. Eu vou mudar aqui a iluminação para poder ficar um pouco mais fácil para a gente olhar. Ele escreveu um livro incrível que desenvolveu esse conceito aqui chamado compressão espaço-tempo. Esse esquema é o que melhor representa
aparece em tudo que é concurso, vocês certamente já viram. É o planeta encolhendo. A cada momento da história ele relaciona uma tecnologia de transporte material, né, ele vai da caravela ao jato de passageiros, mostrando que é possível percorrer as distâncias em um intervalo mais curto de tempo. Não é só o tempo que a gente vai considerar para o nosso estudo de hoje, a gente tem que também pensar na eficiência pela maior capacidade de carga e menor custo de transporte, ok? Com isso, a compressão do espaço-tempo faz o planeta encolher, porque eu consigo percorrer as distâncias de uma forma mais eficiente, mais veloz, transportando cada vez mais cargas e em menor tempo, ok? Pois é, esse transporte que ele apresenta aqui, se a gente continuasse e relacionasse com as infovias, por exemplo, com as telecomunicações, esse transporte aniquilaria completamente o espaço, porque eu posso, neste momento, estar sendo visto por alguém no Japão. E eu acabei de postar esse vídeo para que vocês pudessem acompanhar, ok? Nosso assunto, como é também relacionar a globalização com o transporte, a gente vai ficar um pouco mais preso ao transporte material, aquele que vai depender, por exemplo, do transporte físico de produtos, de serviços, de pessoas, tá? E aí, esse nosso mapinha aqui vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, ok? O que eu tenho nesse mapa? Só para você entender. Aqui em cima eu tenho um mapinha da China, destacado em vermelho eu tenho a província de Hubei, onde a cidade de Wuhan está, em que em tese todo o problema da pandemia começou, ok? Mas se você olhar para baixo, esse mapa da Microsoft, atualizado diariamente, mostra os locais onde, né, houve algum tipo de registro de coronavírus e o tamanho desses círculos em relação ao número de registros, ok? Esse mapa é atualizado diariamente. Se você olhar bem, essa China que está aqui tem a maior bolinha na Ásia. Entre outros mais próximos, a proximidade é um fator que facilita essa proliferação. Agora, se você olhar bem, para o Oriente Médio, especialmente a Europa, que é um grande centro de integração das grandes redes de transportes, e a América do Norte, apresentam um maior número de bolinhas e uma maior dimensão dessas bolinhas. E isso tem uma explicação. Toda essa área aqui está no principal eixo entre exploração, produção e consumo, e que, consequentemente, apresenta a maior densidade das redes de transporte. Como é que a gente vai entender isso? Olha essa próxima imagem que mostra quais são as redes de transporte. Cada cor dessa representa um modal de transporte diferente, tá? O verde nos continentes é o transporte terrestre. O que está em azul espalhado aqui nessas áreas é o transporte marítimo e o mais claro, esse branquinho aqui, é o transporte aéreo. Você consegue ver que exatamente naquela área entre Ásia, Europa e América do Norte estão as maiores densidades dessas redes de transportes. Isso acontece por quê? Porque aqui está a área de conexão entre as áreas de exploração, produção e consumo mais importantes. E é exatamente nesses lugares em que as redes se tornam mais densas para que a circulação de capitais, mercadorias, bens e serviços aconteçam, mas também de pessoas. E essa é a explicação que faz com que no mapa anterior a gente tenha aqui um grande número de casos e primeiro nessas áreas, com a dimensão dessa proliferação da pandemia, em relação a outras que estão mais desconectadas desses grandes centros, apresentam redes menos densas. Infelizmente, isso mostra o quão é desigual o espaço geográfico do ponto de vista da globalização. Ele vai conectar e criar redes mais densas, especialmente nos lugares onde principalmente estão os mercados de consumo mais sofisticados e dimensionados, né, superdimensionados, e também de produção, tá? É esse entendimento que a gente precisa ter, por que essas áreas estão sofrendo mais e primeiro com essa grande pandemia, ok? Pois bem, avançando mais um pouquinho aqui, a gente vai criar um entendimento sobre a globalização do ponto de vista de um teórico brasileiro, o Milton Santos, tá?
O Milton Santos, ele aborda a temática numa visão mais humanística. Ele destaca, por exemplo, que a globalização, como fábula, como ela foi contada para a gente, ela é apresentada como algo muito positivo. E, de certo modo, ela é sim. Ela permite que as redes se tornem mais densas, mas ela também ajuda a intensificar as desigualdades, já que o acesso a essa rede ela não é igual. Por isso essa frase aqui, né, que integrar não significa incluir a todos. Quais serão aqueles mais integrados e mais incluídos nessa lógica global? E aqueles que podem consumir mais, ou que podem produzir mais, ou serem mais explorados, ok? E aí, ele fala da perversidade dessa desigualdade e do avanço dessas desigualdades, por mais positiva que seja a possibilidade de chegar a qualquer lugar do planeta, a gente ainda mantém um grande grupo de excluídos e que o objetivo central, né, e aí seria a possibilidade, seria tornar essa globalização mais igualitária, mais justa, criando um equilíbrio maior de poder. É uma visão mais humanística, mas ela costuma aparecer nos debates. O principal livro, né, dele, né, aborda por uma outra globalização, a ideia de ter um fenômeno de uma maneira diferente, ok? Mas voltando um pouquinho aqui, nós podemos, a partir daqueles dois mapas e do conceito de globalização, entender o seguinte: tanto a pandemia como as relações que se estabelecem entre os lugares aproveitam-se, né, de uma maior eficiência desses modais de transportes. Eficiência é capacidade de carga, velocidade e menor custo. Eu tenho mais velocidade, mais capacidade de carga e menor custo. Algo vai ser produzido na China e chegar para você aqui, ok? Eu tenho, por conta dessa maior densidade das redes, uma integração maior entre os principais lugares. Daí a proliferação, né, do vírus, do coronavírus, ter sido maior nas áreas onde acontece, né, o início do processo e nas mais próximas, mas também nos grandes centros, pela facilidade da circulação de pessoas, ok? E aí, essa maior facilidade para a circulação de pessoas causa diversos inconvenientes, dificuldades em fronteiras e controles de fronteiras, e especialmente no caso da nossa pandemia, na proliferação de doenças. É um fenômeno que ainda vai se confirmar, mas tende ao longo do tempo se tornar, infelizmente, mais recorrente, ok? Bom, para fechar a nossa aula, uma questãozinha que caiu na prova do Enem, tá? Eu vou vir aqui para fazer a leitura de maneira mais fácil. Ela diz assim: a difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira internacional em meados da década de 80. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, associando-o à difusão de novas tecnologias na área da comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra ótica, que interligam pessoas por meio de computadores, entre outras, que permitiram acelerar a circulação de informações e de fluxos financeiros. Reparem que no texto ele direciona para as infovias. Embora transporte material também seja importante, ele direciona para as telecomunicações, ok? Aí ele faz a pergunta: no momento atual, as novas tecnologias abordadas no texto, ou seja, com esse recorte que o texto nos dá, proporcionam letra A, garantia de acesso digital? Sabemos que não. Nem todos estão integrados a essa rede. Essa integração depende de interesses, de certa forma, econômicos, ok? Letra B, substituição da mídia formal. Não. Televisão, rádio, jornal continuam existindo. Só que a partir de agora nós temos diversas, múltiplas mídias para a circulação de informações. Letra C, padronização da cultura dos povos? Também não. Isso já foi, né, deixado de lado. Nós temos hoje acesso a muita informação, a muitos recursos e, de certo modo, isso é um problema, porque começam a existir conflitos entre os diferentes grupos, ok? Mas também é um facilitador para que a gente tenha acesso a, por exemplo, a comidas, né, que seriam típicas de outras regiões do planeta, o estudo das línguas, das diferentes culturas, o acesso a isso se tornou mais fácil. Letra D, transparência dos fatos transmitidos. Esse talvez seja um dos principais assuntos. A gente está muito mais preocupado em divulgar informação do que
ficar próximo da verdade. As fake news, por exemplo, têm causado muitos problemas, especialmente nessa época, que a gente começa a ter uma desinformação. Pode ser apenas uma intenção brincar, mas no momento que a gente começa a compartilhar sem um fundamento científico, sem um argumento, a gente pode levar a uma preocupação exagerada sobre diversos aspectos e que, na verdade, né, não correspondem ao que está sendo de fato divulgado pelos órgãos oficiais. Nesse caso, então, mesmo sem ler, a gente já sabe que a nossa alternativa é a letra E. Ela diz que nessas novas tecnologias é possível proporcionar uma maior velocidade na propagação das notícias. Esse é um aspecto positivo. Essa é a letra que a gente deveria marcar, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Como eu falei, vou colocar uma lista gigantesca de exercícios lá nas redes sociais dos dois projetos. Espero que vocês façam um bom proveito e contem comigo ao longo da semana para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Foi uma primeira experiência para a gente ver se esse tipo de recurso, mesmo que um pouco aqui improvisado, pode chegar até você de uma forma melhor, com mais qualidade, tá bom? Como eu já me apresentei, eu sou o professor Felipe Fernandes, deixo aqui, né, todo o meu carinho, todo o meu amor, cuidem-se, protejam os seus familiares e acompanhem as informações que são apresentadas pelos órgãos oficiais do Brasil e do mundo, mas os órgãos oficiais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!